Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês, com a paz de Cristo Jesus. Esta manhã de segunda-feira nós temos a graça de Cristo de estarmos aqui na nossa sala mais uma vez para o estudo de mais uma lição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aí compreender à luz da Bíblia Sagrada a verdade que Deus quer que nós venhamos a compreender neste dia. Quero orar com você neste momento e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, amado bom Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra para o estudo de mais uma lição. Pedimos ao Deus Espírito Santo para que Ele esteja conosco mais uma vez, nos instruindo em toda a Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, o método e a resposta de Jesus. Aqui nós temos a continuação do estudo de ontem, quanto àquela pergunta capciosa feita por aquele doutor da lei, intérprete da lei, perguntando a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Tá? E aqui, queridos, Jesus mostrou o método mais importante para nós adquirirmos respostas às nossas indagações que muitas vezes são feitas por nós mesmos ou por outras pessoas. Tá? E então aqui nós, propriamente no verso 26 do capítulo 10, nós temos aqui a resposta dada por Jesus, aquele rapaz. A resposta de Jesus para ele, para aquele moço, Jesus respondeu à pergunta dele fazendo uma outra pergunta. E às vezes é importante, a gente responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Aí a gente entra no clímax do assunto. Tá? E Jesus perguntou para aquele rapaz o que está escrito na lei e como você ler. Ele pergunta para Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse o que está escrito na lei e como você ler. Essa é importante. Jesus perguntou para ele o que está escrito na lei. Você conhece as escrituras sagradas? Você conhece a Bíblia? Porque tem gente que gosta de fazer algumas perguntas, queridos, mas ele muitas vezes não procura uma resposta na fonte onde tem a resposta, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Tá? E tem gente que gosta de querer uma resposta simplesmente assim, com mais facilidade, perguntando e alguém lhe respondendo, sem que ele tenha assim, um pouco de colocar à sua disposição, o seu tempo em disposição de estudar, de procurar, aprofundar para ter uma resposta mais óbvia. Não é verdade? E foi aí que Jesus perguntou para ele. O que está escrito na lei? Como que você ler? Então a Bíblia Sagrada, Jesus já respondeu dizendo para ele, claro, meu amigo, a resposta está na Bíblia, está na Palavra de Deus. Como é que você lê? Ou você nem ler? Então aqui é uma advertência para nós, que nós precisamos, por isso que nós estamos todos os dias aí aprofundando no estudo da nossa lição, buscando conhecimento. É porque é a fonte onde nós encontramos aí resposta para as nossas indagações. Então o objetivo do intérprete da lei era testar Jesus, mas o mestre Jesus conhecia as intenções dele, assim como Jesus conhece as intenções do nosso coração. Jesus sabe tudo que passa no nosso coração e quando nós o perguntamos qual é a intenção. Então Deus, Ele conhece os anseios e desejos do nosso coração mais do que nós mesmos. E não conhecemos o coração ou as razões dos que nos questiona, dos que nos faz perguntas. Muitas vezes alguém faz uma pergunta para a gente, mas nós não sabemos qual é a intenção dela, qual é o objetivo dela.
né? O que ela quer alcançar com essa pergunta. Tá? Mas Jesus conhecia realmente o coração daquele homem e sabia que a pergunta dele não era uma pergunta séria, tinha outras intenções, e más intenções até. Foi aí que Jesus, então, apontou as Escrituras Sagradas e disse assim, a resposta está na Bíblia. Como é que você ler? Ok? Muito bem. Então aqui, queridos, nós temos aqui outros versos bíblicos mencionados aqui, que mostra a importância de como nós devemos buscar respostas às nossas interrogações nas Escrituras Sagradas. Né? Primeiro, Jesus apresentou a Bíblia para aquele homem, tá? Para aquele intérprete da lei. Mas todas estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Então, Jesus falou muitas vezes apresentando a Bíblia. Ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Errais não conhecendo as Escrituras. Tá? São palavras de Jesus. Jesus, quando ele estava ali na cruz também, ele disse assim, olha, todas essas coisas que estão acontecendo comigo, tá? Ele diz assim, aconteceram para que se cumprisse, né, as Escrituras. Então Jesus diz, tudo isso que está acontecendo realmente é profético, está nas Escrituras. Então não tem nada de diferente. Tá? Está cumprindo exatamente as Escrituras. Tá? Então, nós podemos ver aqui, queridos, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. No livro de Atos, capítulo 17, verso 11, também, ali o apóstolo Paulo diz assim, olha, os irmãos da igreja de Bereia são mais nobres. Essa nobreza aqui, Paulo está dizendo, eles são mais inteligentes do que os irmãos da igreja de Tessalônica. Aí Paulo falou por quê? Ele diz assim, porque eles ouvem e examinam nas Escrituras para ver se aquilo que ouviram era realmente verdade ou estava contradizendo as Escrituras. Então Paulo diz assim, olha, os irmãos da igreja de Bereia, os bereanos, aquilo que eles se ouvem na igreja quando pregam, um pregador leva uma mensagem, quando eles chegam em casa, eles examinam profundamente nas Escrituras para ver se realmente aquilo que aquele mensageiro, aquele pastor, aquele pregador falou estava coerente com as Escrituras. Por isso eles eram muito sábios, muito inteligentes. Queridos, aqui Paulo está dizendo que nem sempre aquilo que nós ouvimos, tá? Nós devemos bater o martelo como verdade. Ok? É melhor você examinar nas Escrituras se realmente aquilo que alguém falou para você tem coerência. Se realmente tem base ou sustentação nas Escrituras Sagradas. Tá? Principalmente hoje, né? Nós estamos vivendo hoje numa crise enorme dentro do contexto religioso, tá? Que as pessoas têm dificuldade para encontrar a verdade. A religião hoje está vivendo uma das suas piores crises. Né? São tantas religiões que pessoas, né, muitas vezes por discordarem alguma coisa que um pastor, que um pregador, um apóstolo, alguém falou, e ele acaba se desligando, afastando ali daquela comunidade, e ele funda uma outra religião com base naquilo que ele acha que é importante, entendeu? Mas geralmente as Escrituras Sagradas são deixadas de lado. Muito bem. Nós temos também aqui, queridos, por exemplo, outro texto importante aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, aonde o texto diz assim, olha, toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Tá? Então, aqui esses textos vêm mostrando para nós o quanto é importante nós seguir as ordenanças de Cristo Jesus em aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Tá? E exatamente isso que nós estamos fazendo é muito importante, muito bom, porque nós estamos aqui estudando a Bíblia Sagrada e não falando coisas das nossas próprias intenções, não é verdade?
como essa pergunta, que foi assim uma pergunta bem capciosa, né? Não uma pergunta séria que esse rapaz fez para Jesus. E quantas vezes, né, nós somos também abordados por várias perguntas. E entre estas, muitas vezes, né, algumas religiões, líderes de algumas religiões, nos perguntam: você é um cristão, como você pode defender a divindade de Jesus? Porque, por exemplo, os muçulmanos não acreditam em Jesus como Deus. Tá? E nós, como cristãos, nós defendemos, né, a base das Escrituras Sagradas, que Jesus é o Deus encarnado na humanidade. Jesus é o Criador de todas as coisas e Ele encarnou a sua divindade na nossa humanidade e Ele veio a esta terra habitar conosco. Ok? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele se manifestou e habitou entre nós. Então, nós temos bases bíblicas profundas da divindade de Cristo Jesus como Deus, como Criador de todas as coisas. Mas há religiões que não crerem em Cristo Jesus. Como divino, muito menos como aquele que deveria ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Como que você pode defender a tese da sua crença na divindade de Jesus, por exemplo? São tantas outras interrogações e perguntas. Então, se nós não temos base bíblica, tá? Ou seja, uma profundidade, não digo base bíblica, mas uma profundidade nas Escrituras Sagradas, de onde nós deveremos tirar a nossa base, a base da nossa fé, a sustentação da nossa crença. Então, queridos, como que nós vamos responder estas perguntas? Tá? A pergunta feita para Jesus, Jesus apontou as Escrituras Sagradas. Jesus disse para ele, né? Como você lê as Escrituras e o que está escrito nela? Realmente você conhece o que está escrito na Bíblia Sagrada e como você lê e interpreta a palavra de Deus? Então, queridos, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para que nós possamos nos aprofundar cada dia mais no estudo da palavra de Deus. Fica aí o meu apelo, o meu convite a você para estar nessa sala todos os dias conosco, né, estudando e aprofundando nas Escrituras Sagradas, trazendo mais pessoas para agregar, né, familiarizar conosco nesta nossa sala, para que nós possamos crescer mais ainda, que você possa também compartilhar, né, esses nossos vídeos, porque realmente são mensagens bíblicas, mensagens da palavra de Deus, onde você, quem sabe, aí possa estar ajudando, né, ao compartilhar outras pessoas também a ter aí respostas às suas perguntas, às suas interrogações. Deus te abençoe profundamente, tá? Que você esteja sendo iluminado, né? Esteja constantemente sendo iluminado pelo grande Deus, o Espírito Santo, né? Que o inspirou às Sagradas Escrituras. Amém? Fica com Deus e até amanhã com o nosso próximo vídeo, com a nova lição, se Deus quiser.